Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais uma semana, mais um devocional, mais uma palavra da parte de Deus para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Mulheres, antes de começar a palavra de hoje, de ler aqui o versículo, eu gostaria já começar pedindo a você oração. Eu gostaria de pedir oração por uma família aqui da minha cidade, que sofreu um acidente. Uma mãe, um pai, uma criança de 5 anos e um bebê de 20 dias. Todos estão em estado delicado e eu gostaria de pedir a você que você orasse, que você clamasse. Não são meus parentes, não são meus amigos, apenas são conterrâneos e o meu coração chora por essa família. Eu queria que você chorasse junto comigo em oração, clamasse ao Senhor e pedisse pela vida de cada um. Amém? Da mais novinha de 20 dias até o pai e a mãe, a outra criança. Em nome de Jesus. Vamos orar pelos outros irmãos, é importante também. Mas vamos à palavra de hoje que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9. Aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Glória a Deus. Mulheres, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre palavras de fé quando você se sente sem foco. Será que, assim como eu, você já se sentiu sem foco? Se sentiu que você estava vivendo os dias sem foco, sem sentido, os dias estavam passando e você não estava conseguindo se concentrar, você não estava conseguindo fazer nada de útil. Recentemente eu tive essa sensação, e essa sensação é muito ruim, de você se sentir perdida, porque eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em muitas coisas, e de repente eu comecei a me sentir sem foco, sem produção, comecei a me sentir um pouco perdida. E isso eu sei que não acontece só comigo. São fases e fases da minha vida, da sua vida, em que horas nós estamos lá em cima, horas nós estamos lá embaixo. Não é verdade? Mas tudo, muitas vezes, gira em torno de quem nós estamos querendo agradar. Porque o versículo diz aqui que aqueles que ainda estão sob o domínio da carne não podem agradar a Deus. Então, será que nós estamos buscando na nossa vida, na nossa rotina, na nossa diária, agradar a quem? Agradar a Deus, agradar o próprio eu, agradar a outras pessoas? Jéssica, o que tem a ver agradar a Deus ou a outras pessoas e a questão do foco que você começou falando? No fundo da sua alma, muitas vezes você pode estar insatisfeito ou até mesmo infeliz, não é verdade? E quase todo mundo se sente assim muitas vezes, mesmo aqueles que parecem ter tudo. É incrível, até mesmo como aquelas pessoas que têm o melhor carro, uma melhor comida, a melhor casa, a melhor roupa, as melhores viagens, essas pessoas se sentem vazias. Um dia eu conversava com uma amiga a respeito de uma pessoa que aparentemente parece ter tudo, mas sofria de uma depressão, sofria de momentos tristes, sem conseguir dormir. Então nós logo entendemos que não é a respeito de ter coisas materiais que nós vamos conseguir nos sentirmos completas e felizes o tempo todo. E essa questão de muitas vezes nos sentir vazias, nos sentir incompletas, até mesmo quando tem muita coisa, isso não é só para quem não conhece a Deus. Mas os cristãos muitas vezes têm passado por isso. Mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo tudo que Deus tem para nos proporcionar, os cristãos muitas vezes estão se sentindo assim. Incrivelmente. E aí, quando você se sente assim, você já se perguntou o porquê? Você já se perguntou por que esses sentimentos que você muitas vezes tem, que não são bons, não são legais? Não é mesmo, mulheres? E nós somos livres. Nós somos livres do pecado. Nós, como pessoas cristãs morando no Brasil, nós somos também cristãs que têm uma liberdade religiosa, no sentido de ainda poder carregar a sua Bíblia, no sentido de poder postar um devocional como eu estou postando, de você abrir a tela do seu celular ou da sua televisão e conseguir ouvir
sem ter que se esconder, sem ter que esconder a sua fé. Aproveitem, mulheres. Nós chegaremos o tempo que nós não poderemos ter essa liberdade religiosa. Ou seja, nós somos livres e ainda assim muitas vezes nós nos sentimos presas, nós nos sentimos encurraladas, não é verdade? E aí, tudo isso que eu estou falando aqui, muitas vezes a vida sem sentido que nós sentimos, esse vazio, essa incompletude, esse desânimo, essa falta de foco, muito tem a ver, mulheres, com o foco. Onde está o nosso foco? Em Deus ou em nós mesmas? Porque nós caminhamos e nós somos pessoas muito egoístas. Nós só olhamos para nós. É a nossa autorrealização, são os nossos desejos, são as nossas vontades, são os nossos sonhos. É o eu. E o Evangelho, ele é cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro da tua vida, Cristo no centro da minha vida. Mas sempre a nossa natureza humana, ela vai querer fazer o quê? Que nós coloquemos o eu, que nós adoremos a nós mesmos, que o foco da nossa vida sejamos nós. Que nós acordamos hoje e nós pensamos, eu vou trabalhar porque eu mereço o melhor. Tudo eu, não é verdade? Quando o nosso foco deveria estar em Deus. E é por isso, mulheres, que a infelicidade surge quando nós somos o foco da nossa vida. Amém? Eu não estou aqui querendo dizer que você não deve se amar, que você não deve se autocuidar, mas ter cuidado, porque o nosso foco deve estar em Deus. Porque o mundo hoje ele enfatiza isso. O eu, o indivíduo, né? Os livros de autoajuda, os livros de autorrealização. E esse é o foco da sociedade de hoje, autoestima, autorrealização. E isso é interessante porque os cristãos também estão assim, quando os cristãos deveriam estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E será que os cristãos eles têm conseguido se sentir mais felizes do que as pessoas que não conhecem o Senhor? Será que os cristãos eles têm conseguido viver nessa felicidade, nessa plenitude, nessa abundância que o Senhor tem para nós? Amadas, vamos colocar o nosso foco no Senhor. Vamos acordar e vamos dormir com o nosso foco em agradar a Deus. Que nós precisamos entender que o Senhor precisa ser o centro das nossas vidas. Porque quando nós colocamos o Senhor no centro, o nosso eu fica em segundo plano. Amém? Deus, ele é o único que nós temos que agradar. Ele é o que tem que ser agradado. Ele é o único a quem nós devemos realmente dar satisfação. Se nós tivéssemos, amados, sempre Deus como centro de tudo, o que Ele realiza em nossa vida refletirá. Tudo que, se nós colocamos o Senhor no centro de tudo, aquilo que Ele realiza na nossa vida refletirá no nosso eu, nós seremos também alcançadas. Amém? Mas a obra de Deus, o agradar a Deus, o Senhor no centro, deve ser o foco. E quando nós nos libertamos, eu já vou finalizar para orar, quando nós nos libertamos dessa escravidão, porque é uma escravidão, de agradar os outros e inclusive a mim mesma, porque hoje dizem assim, hoje ensinam assim, pare de agradar os outros, é você em primeiro lugar, você sempre em primeiro lugar, olhe para você, ame você, cuidado com você. Só que a gente esquece de Deus nisso tudo. São teorias muito lindas, mas nós esquecemos de colocar Deus, porque quando nós olhamos para nós, para os nossos desejos, para o nosso eu, para o nosso egoísmo, individualismo, nós estamos esquecendo de agradar a Deus. Amém? Então, quando nós nos libertamos dessa escravidão, seja de agradar o outro ou agradar nós mesmas, né, e estar buscando favores ou aprovações, nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar satisfeitas, porque nós entendemos que só o Senhor deve ser o adorado, a Ele que nós devemos agradar. Lá em Gálatas 1:10, para finalizar, mulheres, vai dizer assim: acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo diz isso lá em Gálatas.
A quem que eu estou querendo agradar? A Deus ou as pessoas? Se você é aquela pessoa refém de querer agradar todo mundo, de se preocupar com a opinião de todo mundo, liberte-se disso. Mas também hoje veja essa situação de agradar a todos, incluindo você mesmo. A quem que você tem vivido buscando agradar? A você ou a Deus? Deus é o foco, Deus é o centro. Se Deus estiver feliz, se Deus estiver satisfeito, glória a Deus. Amém. E assim nós encontraremos o sentido da nossa vida. Adorar, glorificar, louvar, viver para honrar o Senhor das nossas vidas. Amém? Se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Não esqueça, mulher, de curtir esse devocional, ajuda bastante. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Tu és cheio de glória, Tu és cheio de poder, e nós te honramos e te adoramos, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos ajuda a melhorar, nos fortalece, Senhor. Nos liberta, Senhor Jesus, dessa procura pela satisfação do ego. Nos liberta, Senhor, desse desejo de agradar a todos, inclusive a nós mesmos, esquecendo-nos que o Senhor é que deve ser levado em consideração, que é a Tua vontade que deve ser colocada em primeiro lugar nas nossas vidas, meu Pai. Nos ajuda porque nós erramos muito nessa área, Senhor. Que nós paremos, Senhor, nós venhamos deixar de olhar para nós e olhar para o Senhor antes de qualquer coisa nas nossas vidas. Porque quando nós olharmos para o Senhor e nós estivermos vivendo para o Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nós não seremos esquecidas, porque o Senhor ama dar boas coisas aos Teus filhos. Pai, eu oro que o Senhor visite, eu oro que o Senhor capacite, eu oro que o Senhor abençoe a vida, o dia, a semana dessa mulher. Pai, nos traz uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia do Teu poder, Senhor. Nos dá ânimo, nos dá vitória, Senhor Deus. Anda conosco nesse dia. Não nos deixa sozinhas, Pai. É o que nós te pedimos. E Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor. Aquela família que eu mencionei no começo desse devocional. Senhor, visita aquela mãe, visita aquele pai, visita aquelas crianças, Senhor. Aquela recém-nascida. Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, opera, faz a obra, Senhor. Deus, o Senhor é Deus de milagres, Senhor. Deus, o Senhor é Deus de cura. O Senhor é Deus de restituição, Deus. Que o Senhor esteja trabalhando em um lindo milagre para a Tua honra e para que Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.